Boa noite para você. Eu sou o pastor Maicon, da Sexta Igreja Presbiteriana de Governador Valadares, e agora a gente vai começar o nosso estudo bíblico. Você que já tem o costume de nos acompanhar sabe que a maioria das vezes a gente faz esse movimento ao vivo e a gente interage com os comentários e tudo mais. Hoje, porém, é gravado e por isso você provavelmente vai estar dando um boa noite aqui embaixo, tentando interagir comigo, mas eu não vou responder porque esse material é um material gravado, tá bom? A gente tem falado ao longo das últimas semanas acerca do tema discipulado, como ajudar outras pessoas a seguir a Jesus. Esse tema está baseado nesse pequeno livro do mesmo nome, quando eu digo pequeno é bem pequeno mesmo, do autor, o pastor dos Estados Unidos, da cidade de Washington, chamado Mark Dever. E nós vamos trabalhar, e temos trabalhado, os capítulos desse livro, que são 10. Espero que seja útil para a sua vida e que nas próximas semanas você possa estar sendo edificado e encorajado e que a sua caminhada na fé como cristão seja impactada de maneira positiva a ponto de você evoluir como cristão a partir disso que a gente tem experimentado nesses estudos. A nossa igreja esse ano tem um tema de plenamente igreja, testemunhando de Jesus em todos os lugares e a todas as pessoas. Por isso, então, a gente está trabalhando essa ideia de discipulado, porque nós queremos que esse não seja um ministério apenas do pastor, do evangelista, dos oficiais, dos obreiros da igreja, mas que seja algo praticado por todo e qualquer cristão que já é parte da Sexta Igreja ou que vier a se tornar parte da nossa família. E o que nós queremos é que todo cristão testemunhe de Cristo. Eu quero orar com você e por você, e logo após a gente inicia o nosso compartilhamento desse conteúdo que eu tenho certeza que vai ser muito bom, muito positivo para a sua vida, para a sua caminhada cristã. Vamos falar com Deus? Ó Pai, que nesse tempo a sua glória mais uma vez se manifeste em nosso favor e que, ao olharmos para a tua palavra, sejamos por ela edificados e possamos cumprir aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. No nome de Jesus. Amém. Pois bem, como eu disse, a gente tem falado sobre o tema do discipulado, como ajudar outras pessoas a seguir a Jesus. Hoje é o terceiro episódio dessa nossa série e hoje a gente vai falar sobre a obra de fazer discípulos. E que entender que essa é uma obra de todo cristão e a gente vai começar a entender como fazer essa obra. A primeira questão que surge antes da gente mesmo começar é sobre o estabelecimento do reino de Deus. E como ele acontece? Através do discipulado. Acontece que normalmente nós pensamos em estabelecimentos de reino através de acordos políticos, através de guerras, através de conquistas, de arranjos diplomáticos. E é muito diferente o jeito que o Senhor propõe para que o reino dele se expanda, através de discipulado, através de pessoas treinando pessoas e formando pessoas para que o reino cresça, porque o reino de Deus está sendo plantado e crescendo no coração de cada um daqueles que crê. O reino de Deus não é um reino tomado pela força. A expansão do reino de Deus não se dá através do assassinato dos infiéis, por exemplo, como outras religiões acreditam que deve ser. O crescimento do reino de Deus não se dá através de ocupação de espaços políticos, do qual a gente vai lá e cria uma teocracia, onde nós dizemos, essa terra é do Senhor Jesus e a partir de agora nós teremos uma lei gospel, que todo mundo tem que seguir lei gospel evangélica nesse país. O estabelecimento do reino de Deus se dá através do discipulado, de pessoas individuais sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Não pela força, não pela opressão, não pela dominação, não pela morte daqueles que não fazem parte da comunidade da fé, mas através do discipulado. Caminhar lado a lado em amor para conduzir outras pessoas, ajudando-as a seguir a Jesus. É isso que a gente crê
E o próprio Senhor Jesus já tinha falado algo nesse sentido, de que o reino ele é contracultural. O reino não está nos mesmos parâmetros que a gente costuma pensar. O reino de Deus, dizia o Senhor Jesus lá em Mateus no capítulo 13, ele é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce, é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves vêm se aninhar nos seus ramos. Então o Senhor Jesus está mostrando a grande diferença entre o estabelecimento do reino dele e os reinos desse mundo. Se os reinos desse mundo são pela força, pela dominação, pela opressão, pela guerra, o reino de Deus se dá através de uma conquista de espaço no coração das pessoas, através da pequena semente do Evangelho, que quando cresce se torna árvore frondosa, árvore grande no nosso coração e no coração de cada uma das pessoas que vem a crer no Evangelho. E é com base nesse princípio de Jesus que a gente vai conversar. Entender que o reino é um movimento feito pelo próprio Deus no coração das pessoas para que coisas grandiosas comecem a acontecer. Continue me acompanhando aqui. Depois de termos lido esse texto, trago aqui para vocês um pequeno trecho do livro no qual o Mark Dever diz o seguinte: no discipulado podemos até ver algum fruto agora, mas o objetivo é sempre apresentar pessoas maduras em Cristo naquele dia, na segunda vinda de Cristo. Perceba então que o Mark Dever tem uma visão futura do discipulado. Eu estou sim evangelizando uma pessoa agora. Eu estou sim gastando tempo com uma pessoa agora. Eu estou sim testemunhando na vida de uma pessoa agora, seja seu filho, seja sua filha, seu marido, sua esposa, um colega de faculdade, um amigo do trabalho, seja quem for. E por mais que a gente veja frutos acontecendo agora, melhoramentos acontecendo agora, o Dever fala algo muito importante. Nós estamos preparando pessoas para que elas sejam apresentadas como cristãos maduros no dia em que Cristo voltar. O nosso ministério é ministério de uma vida inteira para formar pessoas parecidas com Jesus. É esse o ministério do discipulado, é esse o ministério do discipulador. Essa é a sua função, essa é a minha função. Vamos continuar? Depois disso, a gente vai trabalhar uma ideia, que é o foco do que nós vamos conversar hoje. O discipulado é relacionamento. A gente entendeu por muito tempo que discipulado é um encontro programado para estudar, quando, na verdade, o parâmetro bíblico é o de relacionamentos de pastoreio. Pastor, você está me dizendo que é errado a gente ter encontros programados para estudar? Não, não é errado. Nessa igreja a gente pratica isso. Nessa igreja, quando uma pessoa diz, quero me tornar parte dela, sim, nós temos isso. Esse movimento no qual nós vamos dizer para a pessoa, olha, essa é a base da fé cristã, é assim que nós cremos, é assim que nós entendemos e é isso que você vai subscrever, é isso que você vai confessar quando você for batizado ou quando você for fazer a sua pública profissão de fé. Mas nós entendemos que o discipulado não é simplesmente esse momento, esse encontro programado para estudar. Nós entendemos que o discipulado é relacionamento. São pessoas se encontrando para pastoreio. Pessoas gastando tempo umas com as outras, abrindo a porta da sua casa ou indo à casa do outro, se encontrando para tomar um café, para ver um filme, para comer uma pizza, se encontrando para um bate-papo descontraído. E em todas essas coisas, uma pessoa está influenciando a outra. E isso é mútuo, que mesmo aquele mais experiente, ele impacta o menos experiente como ele também é impactado. Você, ao mesmo tempo que está
investindo e influenciando a vida de alguém, aquela pessoa também está exercendo influência sobre você. Por isso entenda, discipulado é relacionamento. Os encontros programados para estudos são bons, mas eles são muito curtos. Eles dão uma visão teológica inicial para a pessoa, mas vida de verdade, ela acontece quando a gente se relaciona. É na mesa, é na cozinha de casa, é sentado batendo papo, é no cafezinho, é na roda de conversa depois do culto, é na mensagem do WhatsApp que você manda perguntando: e aí, como é que você está? É nesse dia a dia, em pessoas pastoreando pessoas, que o discipulado acontece. O estudo em si, ele é um pontapé inicial, mas o discipulado pujante é aquele que acontece no pós, quando você se aproxima de alguém e continua cuidando desse alguém. E aí a gente vai falar hoje sobre como acontece a obra de fazer discípulos. Como você faz discípulos. Como eu faço discípulos. E aí a gente vai dividir em 4 momentos. Discipular é ensinar. É ter conversas espirituais significativas com as pessoas. É fazer, por exemplo, que o sermão de domingo à noite ecoe durante a nossa semana, de modo que as pessoas que se encontram conosco, os nossos irmãos em Cristo, sejam estimulados a conversar sobre coisas espirituais com a gente. Nós conversamos sobre os nossos times de futebol, a gente conversa sobre a última série da Netflix que a gente viu. Nós conversamos sobre criação dos nossos filhos, a gente conversa sobre carro, sobre pneu, a gente conversa sobre trabalho, mas precisa haver nas nossas conversas semanais com os cristãos e com os não cristãos, de modo intencional, conversas profundas e significativas sobre espiritualidade. O discipulado acontece, repito, quando nós intencionalmente trazemos para os nossos diálogos da semana assuntos espirituais, formando pessoas que estão ao nosso redor. A segunda coisa, correção. Como eu discipulo, ensinando, corrigindo. E aí a importância da palavra de Deus aplicada como padrão para a vida das pessoas. E isso feito não com opressão, não com a ideia do eu mando, você obedece, ou eu sei tudo, você não sabe nada, ou você é um pecador miserável e eu sou alguém muito santo, mas no sentido de que eu corrijo com base na palavra, o padrão não é a minha prática ou a minha vontade, mas a palavra de Deus, e eu corrijo com mansidão, com amor e com humildade. Então, a gente ensina e a gente corrige. E essa é uma correção amorosa, ela é mansa. Por quê? O outro está aprendendo, o outro está começando, o outro está dando os primeiros passos e eu preciso gastar tempo instruindo, dizendo: olha, não é assim. Você errou, você pisou na bola. E isso a gente precisa resolver. Muitas vezes eu discipulei pessoas chamando-as para viajar comigo. Dizer assim: olha, eu estou indo a Belo Horizonte, ou eu estou indo a Ipatinga, eu estou indo a Caratinga. Vamos lá, vamos dar uma volta comigo, vão comigo no meu carro. E aí eu ia conversando com a pessoa naquele tempo. Ou às vezes aqui dentro da cidade mesmo, eu falo: entra no carro aí, vamos dar uma volta. E aí eu rodo na cidade, paro em algum lugar, vamos comer alguma coisa, vamos tomar alguma coisa aqui. E eu vou conversar com aquela pessoa, vou gastar tempo com ela. É assim que a coisa acontece, uma correção amorosa, paciente, com aquela convicção de que eu não sou perfeito e eu também já errei muito. E pior, eu continuo errando e eu continuo precisando de gente me corrigindo, como hoje eu estou corrigindo essa irmã, como hoje eu estou corrigindo esse irmão. O processo é contínuo. Assim como nós estamos trabalhando para apresentar crentes maduros diante de Cristo quando ele voltar,
há pessoas também trabalhando na sua vida, na minha vida, para nos apresentar como crentes maduros diante de Cristo quando Ele voltar. Você é trabalhado por alguém e você está trabalhando alguém todo o tempo. Discipulado é dar e receber o tempo todo. Você é discipulado e você está discipulando. O terceiro sentido que a gente tem ali, a terceira parte do como fazer a obra é o ser modelo. É interessante que Jesus não falou sobre ensinar conceitos apenas, mas de ensinar a obedecer. E a gente só consegue ensinar a obedecer enquanto a gente obedece. O ensino é na prática. Jesus disse, vocês vão ensinar as pessoas a praticar as coisas. E como a gente ensina alguém a praticar alguma coisa? Praticando na frente delas para elas verem como funciona. Jesus nunca disse, olha, vão lá para as pessoas e digam assim, façam assim, façam assado e vocês serão felizes. Ou, olha, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Jesus sempre disse, ensinem enquanto fazem, ensinando-os a obedecer, ensinando-os enquanto vocês mesmos obedecem. Servir de exemplo, ser exemplo. É duro, é difícil, mas eu e você precisamos ter isso. Por fim, o amor. Somente com imenso amor, uns pelos outros, amor mútuo, o discipulado pode dar certo. Isso fortalece o discipulado, o amor. O amor de quem está discipulando e o amor de quem está sendo discipulado. O amor de quem está gastando tempo ali e fala assim, nossa, ele errou de novo. A gente conversou sobre esse assunto há dias atrás. A gente conversou tão seriamente e esse irmão me disse, olha, isso aqui vai mudar. E caiu de novo. Eu preciso amá-lo. Eu preciso fazer com que a dedicação que eu tenho à vida daquela pessoa não seja apenas uma prática assim, é porque alguém me designou, o pastor falou, vai lá e discipula aquela pessoa lá, eu quero que você ande ao lado dela. Não, mas porque eu a amo e eu quero vê-la madura em Cristo Jesus. A mesma coisa é se você está sendo discipulado. Quando chegar uma repreensão mais forte daquela pessoa que está acompanhando você, ame aquela pessoa, ela está falando isso para o meu bem, porque ela me ama, porque ela se preocupa comigo. Os conselhos dela não são para me destruir. Os puxões de orelha dela não são para me massacrar, mas é porque Deus tem usado essa pessoa para formar o meu caráter. Esse é o caminho que a gente vai seguir e eu vou agora destrinchar um pouquinho desses 4 pontos com vocês, olhando para alguns textos da palavra de Deus, tá bom? Vamos lá então para o primeiro deles, que é o ensinar. Primeiro em Mateus 28, 18 a 20. E eu vou pedir você aí na sua casa que esteja com a sua Bíblia na mão aí, seja a sua Bíblia de papel ou a sua Bíblia que você vai ligar aí no seu celular, no seu computador, no seu tablet, mas eu queria muito que você estivesse com a sua Bíblia em mãos para a gente fazer essas leituras. Em Mateus 28, 18 a 20 diz assim, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Percebe então que Jesus está dizendo que nós devemos ensinar as pessoas a guardar os mandamentos, que nós devemos ensinar as pessoas a obedecer. Um dos chamados, então, da ordem de Jesus do fazer discípulos, ele não disse, façam discípulos simplesmente ensinando doutrina para eles. É aquele trabalho que você, pai, que você, mãe, tem com os seus filhos, de ensinar no dia a dia, de gastar tempo. Quando você vai lá e pega e fala assim, filho, filha, é para você fazer isso aqui assim, ó, deixa eu te mostrar como é que é. E você vai e executa a tarefa e fala, agora você precisa aprender a fazer. Você me viu fazendo, agora você vai me ajudar a fazer e daqui a pouco você já dá conta de fazer sozinho. A ideia do ensinar aqui é bem nesse sentido,
de gastar tempo com o outro para ensiná-lo sobre as coisas profundas do Evangelho, para que o reino de Deus possa crescer e prosperar também através de relacionamentos formativos, de relacionamentos preocupados em formar pessoas. Eu preciso ensinar. E para ensinar, você precisa aprender. Ontem eu falava com os adolescentes da igreja e nós devemos ter examinado uns 30 textos bíblicos com eles ontem para falar de algumas doutrinas que a gente acredita. E eu dizia para eles, ao final daquilo tudo assim, vocês perceberam que o tempo todo aqui o que eu fiz com vocês foi simplesmente ler a Bíblia e conversar sobre a Bíblia com vocês? Ensinar vai pressupor que a gente precisa aprender. Muitas vezes fala assim, eu não evangelizo ninguém, eu não discipulo ninguém porque eu não sei. Você vai ter que se preparar também para ensinar o outro. Mas esse é o seu chamado. Jesus disse que nós devemos fazer discípulos de todas as nações, ensinando essas pessoas a seguir a Jesus. O outro texto que está aí na sua tela agora é o da Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 16, que vai dizer o seguinte, Colossenses 3,16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais e com gratidão no vosso coração. Instruí-vos mutuamente. Ou seja, a gente está trocando instrução o tempo todo. Você, meu querido, minha querida, enquanto discipula alguém, vai ser também discipulado por aquela pessoa. Enquanto você ensina alguém, você será também ensinado por aquela pessoa. É mútuo. E quantas vezes eu aprendi com alguém que eu discipulava? Eu estava lá falando, nossa, eu preciso ensinar algumas coisas para essa pessoa aqui. E aí, enquanto eu estava ali gastando tempo com ela naqueles primeiros passos da fé, por exemplo, às vezes estava com tanta paixão, com tanta sede pela palavra, que olhando para aquela pessoa eu falava assim, eu preciso ler mais Bíblia. Olha esse novo convertido, como ele é dedicado no estudo da palavra, mais do que eu. É algo fantástico. E aquela pessoa então participou da minha formação. Nós cremos nisso, de cuidado mútuo, de ensino mútuo. Mas discipulado pressupõe ensino, de gastar tempo com o outro para formar o outro. O seguinte ponto, o seguinte tópico é o corrigir. A palavra que molda. Muitas vezes a gente entende a ideia de correção apenas no sentido de disciplina eclesiástica. A igreja vai disciplinar aquela pessoa, o conselho da igreja vai lá excluir da comunhão, afastar da comunhão, quando na verdade a gente vai perceber que a correção ela começa no discipulado. Vamos ver primeiro aí Mateus 18, 15 a 20. Abra aí a sua Bíblia, Mateus 18, 15 a 20. Olha que texto interessante sobre correção. Se o irmão pecar, e aí tem o contra ti entre colchetes, então existe uma disputa textual aqui, né? Mas se o irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, vai conversar com ele, entre ti e ele só. Ou seja, uma correção que começa no que a gente chama no português, claro, de tete a tete. Se ele te ouvir, está resolvido, ganhou o seu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. Então, qual que é o segundo passo da correção? Eu tentei abordar a pessoa, mas não surtiu efeito a correção. Vou chamar
outros irmãos e nós vamos tentar. 17. E se ele não os atender, dize à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Em verdade vos digo também que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Mas pegando aqui essa ideia, percebeu a progressão? Existe uma demanda para ser tratada. Alguém que foi pego, surpreendido em pecado, que é o texto que a gente vai ler daqui a pouco. Ou se alguém pecou contra você. Qual é o processo? Antes de você levantar fofoca, antes de você querer denunciar a pessoa, antes de você querer contar para o pastor, antes de você quiser botar a boca no mundo, antes de você quiser... Você vai na pessoa. Correção. É uma das coisas que o discípulo de Jesus, que quer formar outros discípulos de Jesus, faz. Vou me aproximar, vou conversar. Não surtiu efeito? Vou chamar mais uns 2 irmãos aqui da igreja e vamos lá conversar. Não funcionou? Aí sim, Jesus diz, leva para a igreja e a igreja vai resolver. Eu tenho feito muito isso e falado muito isso com os discípulos, com os presbíteros da nossa igreja. De que os presbíteros podem resolver muitas situações e depois vão chegar no conselho e dizer: visitei, acompanhei, conversei, está resolvido. Princípio bíblico de se fazer as coisas. Olha o outro texto aí, Gálatas 6, versículos 1 a 5. Gálatas, versículo 6, capítulo 6, né? Versos 1 a 5. Olha aí. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Então, aqui não está falando para os pastores da igreja, não está falando só para a liderança da igreja, está falando irmãos, para a igreja, tá? Vós que sois espirituais, vocês que não estão incorrendo em pecado, ou naquele pecado, então naquele momento, que estão em Cristo, corrijam o irmão. Como? Com espírito de brandura. E guarda-te para que você também não seja tentado. Lembra que você também é pecador. Levem as cargas uns dos outros, então a disciplina, a correção não pode ser com alma de massacre, com alma de vingança, tubarão que vê sangue na água e quer logo ter a sua presa. Não, espírito de brandura, com todo amor, com todo cuidado, levando as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Versículo 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, está enganando a si mesmo. Mas cada um prove o seu próprio trabalho, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Porque cada um vai levar o seu próprio fardo. Então percebe o que Paulo está dizendo aqui? Fala, olha, a gente é chamado para corrigir uns aos outros. A gente é chamado para trabalhar na vida um do outro e trabalhar para que o outro seja moldado pela palavra e que a palavra de Deus seja o padrão de transformação na vida do outro. Então a gente já falou de ensinar, que são conversas espirituais significativas, né? A gente precisa fazer isso. A gente falou sobre correção. E agora a gente vai falar sobre o ser modelo, né? Tá aí um espelhinho. A gente lembrar disso. O evangelho na vida real. Tito 2,7 vai dizer: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Ah, pastor, Paulo estava falando isso só para Tito, porque Tito era o pastor da igreja. Mas esse é um imperativo para todo crente. Pais, tornem-se padrão de boas obras para os filhos de vocês. Esposas, tornem-se padrão de boas obras para os filhos de vocês, para os maridos de vocês. Maridos, o mesmo para as esposas de vocês.
colegas de trabalho, para os seus colegas de trabalho. Torna-te padrão de boas obras para essas pessoas. As pessoas têm que começar a observar a vida da gente, como funciona o nosso casamento, como funciona a nossa cidadania, como funciona o jeito que a gente usa as redes sociais, como a nossa vida funciona, e poder perceber o seguinte: aquela pessoa é digna de ser observada e de eu tentar viver como ela. Ela é um bom padrão a ser seguido, ela é um bom padrão de imitação. Torna-te pessoalmente, torna-te você mesmo, em pessoa, um padrão de boas obras. É algo que Paulo vai dizer para Tito. E Pedro, na primeira carta, capítulo 2, versículo 21, também vai trazer uma instrução importante. Eu peço para você também abrir aí. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pedro vai dizer o seguinte: porquanto para isto mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Ou seja, Cristo foi exemplo, nós devemos imitá-lo, devemos ser igual a ele. Cristo veio e foi também um exemplo a ser imitado, e essa é a nossa chamada, essa é a nossa responsabilidade, nos tornar também exemplos a ser imitados, a ser seguidos. Ou seja, nós precisamos, meus irmãos, buscar todo dia ser modelo. Sabe, eu acho que as pessoas que estão ao nosso redor precisam olhar e falar: eu preciso aprender sobre paciência com aquela pessoa ali. Eu preciso aprender sobre domínio próprio com aquela pessoa. Eu preciso aprender sobre amor, sobre generosidade com aquela pessoa. Eu preciso aprender sobre perdão, sobre graça com aquela pessoa. Você tem sido um exemplo de perdão? Ah, pastor, você não sabe o que fulano me fez. Eu sei o que eu e você fizemos com Cristo. Nós o pregamos numa cruz, e mesmo assim ele nos perdoou. Não tem nada que a gente não possa perdoar nesse mundo também, não. Ah, a gente perde a paciência e ele fala: mas você não sabe a raiva que eu passei. Mas a Bíblia diz que nós devemos ter como fruto do Espírito no nosso coração paciência, e as pessoas vão olhar e vão dizer: uau, que exemplo de paciência, mesmo no meio de um monte de coisa dando errado, manteve-se paciente, manteve-se em paz, em calma, em serenidade. A gente precisa aprender a ser modelo. Como funciona o discipulado, pastor? Como que eu discipulo alguém? Eu discipulo enquanto eu ensino, então eu preciso conhecer a palavra, eu preciso ser alguém que estuda, porque para ensinar eu preciso estar aprendendo. Fonte seca não mata a sede de ninguém, né? Então a gente precisa estar recebendo água de algum lugar para a gente dar água para os outros beber. A gente precisa corrigir com mansidão, com brandura, esse é chamado, moldar uns aos outros conforme a palavra de Deus. A gente precisa ser modelo, o evangelho na vida real. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Cristo é exemplo, nós também devemos ser. Por fim, amar. Discipular começa no coração. E a gente vai ler mais dois textos, Hebreus 10, 24 e Romanos 12, 10 e 11. Vamos primeiro olhar para Hebreus 10, 24. Uma passagem bastante conhecida e muito importante para nós. Hebreus 10, 24 vai dizer o seguinte: consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Percebeu que discipulado aqui está vinculado a amor? Que duas pessoas ou uma comunidade se junta e um ao outro se estimula a amar e a obedecer a Deus, ao amor e às boas obras. Discipulado é amor, gente. Porque se eu não amar uma pessoa a quem eu estou evangelizando, se eu não amar um irmão que eu estou treinando, que eu estou capacitando,
que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? Se eu não amar, o primeiro erro que a pessoa tiver, eu vou querer massacrá-la. Se eu não amar, toda vez que de alguma maneira eu estiver decepcionado, eu vou querer fazer o mal para aquela pessoa. Se eu não amar, eu não vou ter interesse pela vida dela, pelas transformações na vida dela. Se eu não amar, ela para mim é só um número. A igreja tinha 200 membros, agora tem 201. Se eu não amar, ela é só uma responsabilidade que alguém passou para mim. E tá aí, são os meus alunos da escola dominical, né? Tem 10 lá. Se eu não amar, é só cumprir protocolo. Se eu não amar, eu estou entendendo o evangelho todo errado. Amem uns aos outros e estimulem uns aos outros ao amor e às boas obras. Esse é o chamado para quem quer viver e exercer o discipulado. Mas em Romanos, Paulo também vai nos ajudar a entender esse princípio do amor como algo essencial no discipulado. A gente normalmente lembra da primeira parte de Romanos, né? Da renovação da mente, de Romanos 12, da renovação da mente, mas olha que parte linda aí dos versículos 10 e 11. Vai dizer assim: amai-vos uns aos outros de coração, cordialmente, com amor de irmão, com amor fraternal, como se vocês tivessem o mesmo sangue, como se vocês tivessem saído do ventre da mesma mãe. Preferindo-vos em honra um ao outro, ou seja, sempre reconhecendo o outro, sempre honrando o outro. Oh Deus, que bom que o Senhor tem levantado essa pessoa para abençoar a minha vida e dizer para o outro: olha, eu sou grato a Deus pela sua vida e pelo tempo que você está investindo em mim. Eu sou grato a Deus pela sua vida e pela aula de escola dominical que você dá e que tem me abençoado. Eu sou grato a Deus por sua vida e pelas canções que você canta e que tem estimulado meu coração. Eu sou grato a Deus pelas mensagens que você prega. Eu sou grato a Deus pelos estudos que você ministra. Mas eu sou grato a Deus pela sua companhia todo dia comigo, me aconselhando ao meu lado, sendo para mim uma pessoa que está formando o meu caráter cristão. Amor de irmão, honrando uns aos outros. Não sejam vergonhosos, não sejam tímidos, não sejam remissos, mão fechada na hora de zelar, mas façam tudo com muito amor, com muito fervor, servindo ao Senhor. É amor. Amem de coração uns aos outros. Não deixem de honrar quem merece honra. Não segura a mão na hora de se dedicar. Amor de verdade. Discipulado precisa de amor. Caso contrário, você nunca vai discipular ninguém. Voltando aqui então. Ensinar. Conversas espirituais significativas. Corrigir. Moldados pela palavra. Ser modelo. Viver o evangelho na vida real e se tornar padrão de boas obras. Amor. Discipulado começa com o coração. É amar de coração como irmãos. Essas são as coisas que eu tinha para falar para vocês hoje. Mostrar que o discipulado é algo magnífico. Mas existem ainda duas coisas essenciais que precisam ser colocadas aqui como conclusão. Primeiro, que discipulado exige iniciativa. Você precisa procurar pessoas para discipular. Você precisa olhar para as pessoas que estão meio perdidas na igreja, ou pessoas na sua vida que estão perdidas na vida, e fazer uma escolha, tomar uma iniciativa, falar: eu vou me aproximar daquela pessoa de modo intencional. Eu estou vendo aquele irmãozinho da igreja indo mal na fé dele, eu vou resolver que eu vou gastar tempo com ele, eu vou visitar, eu vou ligar, eu vou orar, eu quero participar de um avivamento pessoal na vida daquele irmão.
Eu quero gastar tempo com um descrente lá do meu trabalho, lá do meu prédio, e eu vou gastar tempo. É prioridade para mim, é algo que eu quero para minha vida. Tome iniciativa. A outra coisa é que esse é um trabalho conjunto e sequencial entre o individual e entre a igreja. Ele acontece de modo simultâneo. Então você pode dizer assim: o outro aprende na igreja, é corrigido na igreja, ele é amado na igreja. Tudo isso acontece na igreja, mas isso tudo acontece ao mesmo tempo nos dois lugares. Você ensina em particular e você se aproxima da igreja para que você receba a instrução também comunitária através da pregação, das aulas. Você corrige de maneira particular, mas no convívio com o grupo, aquela pessoa também vai sendo corrigida pela própria comunidade que vai ajustando a vida dela. Você, particularmente, é modelo para a vida da pessoa, mas quando ela vem para a comunidade da fé, ela vai encontrar vários outros modelos de gente crente que ama Jesus, que está servindo Jesus com fidelidade, e o caráter cristão da pessoa vai sendo formado. É assim que a coisa acontece. E o amor, você ama e você se dedica, e aquela pessoa está sentindo o amor de uma pessoa que é você. Agora, quando você traz para a comunidade da fé, quando você traz para o convívio da igreja, ela vai começar a experimentar o amor de dezenas, centenas de pessoas que vão começar a se aproximar dela. Mas isso vai acontecer quando nós tivermos essa cultura. Quando o seu coração, minha irmã, membro da primeira igreja, minha irmã, membro da sexta igreja, eu falei da primeira coisa e eu confundi. Minha irmã, membro da sexta igreja, meu irmão, membro da sexta igreja. É isso que eu tenho para te dizer. Se a gente começar a mudar a cultura, se a gente começar a substituir o nosso comodismo pelo amor, se a gente começar a substituir a nossa transferência de responsabilidade pelo assumir responsabilidades, se a gente começar a parar de dizer não olhe para mim, para dizer olhe para mim porque sim, eu quero me tornar pessoalmente padrão de boas obras, a gente vai começar a discipular. Não transfira essa responsabilidade para ninguém. Jesus chamou você para fazer discípulos, e isso é intransferível. Você já viu algumas vezes que algumas coisas são exigidas e você fala assim: eu posso ter uma procuração, eu posso assinar uma procuração para alguém lá fazer para mim no meu lugar? Eu falo: não, isso aqui você tem que vir em pessoa. Só você pode. Só você pode. Não dá para assinar procuração para o discipulado. Olha, você tinha que discipular um, toma aqui uma procuração que você vai discipular dois, porque a pessoa que eu tinha que evangelizar, a pessoa que eu tinha que acompanhar, eu estou passando para os seus cuidados também. Não é assim que funciona. Seu serviço é seu, seu chamado é seu. As pessoas que Deus tem confiado a você são para você, e você é o caminho para trazer para ela ser abraçada, amada, servida, cuidada na comunidade. Portanto, como funciona o discipulado? Como funciona tudo que a gente tem dito aqui? Como é essa obra que faz discípulos? É a partir do momento que eu e você tivermos a plena consciência de que nosso ministério, o seu chamado, o meu chamado, não é só do meu como pastor, o meu como cristão e o seu, independente da sua idade, independente do tempo de cristão que você tem, é para fazer discípulos de Jesus e ajudar outras pessoas a segui-lo. Quer ser um discipulador? Toma a iniciativa e começa a se aproximar das outras pessoas para ensinar, para corrigir, para ser exemplo, para amar. Mas chega com humildade, viu? Você não está pronto. E aquilo que Paulo diz, nós temos esse tesouro como em vasos de barro. Você e eu somos vasos de barro. Portanto, tenha humildade. Você não sabe todas as coisas. Você não é perfeito. Você não é infalível. Portanto, olhe para o outro sempre dizendo assim:
eu sou o que sou por causa da graça do meu Jesus. Eu estou onde estou por causa da graça do meu Jesus. E toda vez que você olhar para mim e pensar assim, vou te imitar porque você é bom, pense assim, não vou te imitar porque você está seguindo a Jesus e Ele tem feito transformações na sua vida e eu quero experimentar transformações iguais às suas. Tenha muita humildade, porque senão o seu discipulado pode passar a ser um exercício muito soberbo, no qual você quer que o outro seja uma cópia sua e não uma cópia de Jesus, no qual você está disposto a sempre ensinar e fazer e formar, mas nunca está disposto a ter o seu próprio coração tratado. Você não é perfeito. O seu discipulador não é perfeito. Como diz um sábio no passado, o discipulado nada mais é do que um mendigo levando outro mendigo a um lugar onde ele encontrou pão. Eu encontrei pão e eu quero mostrar para outros onde podem matar a sua fome, a fome da alma. É assim que funciona. Deus os abençoe. Até a próxima semana, se assim Ele nos permitir. Fique na paz.